Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em participar aqui hoje do AgroTIC, né, mostrando um pouco da estratégia da Viva Empresas para o agronegócio, né, especialmente com soluções de IoT. E principalmente eu gostaria de falar com vocês como a Vivo se estruturou e vem cada vez mais evoluindo para contribuir ainda mais na transformação digital do campo. Né? A primeira questão, e eu acho que aqui não é uma surpresa tão grande para ninguém, né? É que o agronegócio ele tem uma representatividade muito grande no nosso produto interno bruto, né? E eu acho que esse ano, ainda mais, nós conseguimos ter uma visão bastante clara de como, mesmo frente à pandemia, o agronegócio cresceu. E com o crescimento, necessariamente, a gente cada vez mais vai carecer por uma evolução na tecnologia para que tenhamos uma produção mais eficiente, uma redução de custo efetiva e principalmente que a gente consiga ter dados disponíveis para uma tomada de decisão mais inteligente. E o IoT, ele vem justamente para contribuir com isso, né? A internet das coisas, ela tem por objetivo principal direcionar essa tomada de decisão, né? Com foco na eficiência e automatização, que é algo que a maioria dos produtores com quem nós conversamos cada vez mais pede. O segundo ponto é explicitar que por meio de dados, é claro, a gente consegue ter um mapeamento de cenário em tempo real e principalmente diagnosticar potenciais ineficiências, problemas, efetividade, enfim, tomar decisões mais assertivas. E os dois em conjunto chegam diretamente na agricultura de precisão, que você começa a informatizar e digitalizar o campo para que, apoiado em dados, tecnologias, entre outros, você possa ter um cenário mais favorável à tomada de decisão estratégica com bastante eficiência. A gente olha, as soluções são focadas no produtor, né? Principalmente para que o produtor possa produzir mais de uma eficiente e sustentável. E por que sustentável? Porque a eficiência, a gente olha muito a redução de custo da própria produção. Mas sustentável é que muitas das soluções com que trabalhamos hoje têm, por fim, uma economia de recursos energéticos, uma economia de recursos hídricos, ou seja, economia geral de recursos naturais, para que a gente tenha uma produção cada vez mais sustentável. Nós somos pioneiros na transformação digital do agro, né, com soluções adaptáveis que geram, que trazem essa eficiência, e a gente pautou muito disso em parcerias estratégicas com players, né, com empresas que são relevantes nesse negócio. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, parceria que fizemos com a Exalc Tech, né, durante uma iniciativa chamada Agro IoT Lab, né? Tivemos também a presença da Ericsson nesse pleito e a Raizen. E eu vou falar um pouco mais disso à frente, de quais foram os resultados dessa iniciativa. Outro ponto importante é que nós temos especialistas em negócios digitais, que são pessoas que detêm um conhecimento bastante grande de soluções digitais para ajudar e apoiar o produtor rural na tomada de decisão sobre a melhor solução a ser escolhida. E o principal, que a gente, pelo sexto ano consecutivo, é líder no quadrante mágico da consultoria Gartner, né? Pela eficiência e conectividade gerenciada. Ou seja, toda essa experiência e todo esse ecossistema que nós criamos para o IoT, que é uma solução horizontal na nossa companhia, não é algo pontual, uma solução horizontal, isso vem para sustentar a nossa atuação no agronegócio. Os 4 pilares que nós elencamos para sustentar a nossa estratégia são basicamente o primeiro, conectividade gerenciada, algo que somos líderes no mercado brasileiro com mais de 40% market share, né? Ou seja, a gente tem uma efetivamente liderança na conectividade IoT do cenário brasileiro com mais de 10 milhões de dispositivos conectados.
O segundo pilar importante é a criação do ecossistema, pois a conectividade por si só ela é importante, mas existe um próximo passo após a conectividade. E o terceiro, Big Data e IoT, ou seja, a gente traz o ecossistema com soluções inteligentes, mas também agrega isso produtos de Big Data para que os dados gerados por essas soluções de IoT possam ser utilizados de forma inteligente, e uma abordagem de serviços, ou seja, a gente entrega a solução funcionando e, obviamente, zela pela manutenção da solução. A gente se disponibiliza junto aos nossos clientes para efetivar qualquer serviço, field service, enfim, que for necessário para que as soluções funcionem de maneira efetiva. Dentro dos pilares estratégicos, e para viabilizar essa atuação, nós começamos com a parte de conectividade. E como é que primeiro, é necessário levar uma infraestrutura, né, que permita a conexão chegar até o produtor. E essa infraestrutura hoje, essa cobertura, ela é muito baseada no 700 MHz, ou seja, a infraestrutura que hoje é a mesma utilizada nas cidades, ela é replicável para o campo. Em cima dessa infraestrutura, a gente leva o serviço de conectividade, que é o 4G. E nele trafegam dados, voz, mas todas as vezes que nós ativamos uma antena para o produtor rural, que nós levamos uma cobertura ao campo, a gente automaticamente abre os canais de comunicação específicos para IoT, ou seja, o NB-IoT e o LTE-M. Essas duas tecnologias, elas são direcionadas somente à conectividade de máquinas, né? Sendo o NB-IoT muito mais utilizado em estáticas, né? E o LTE-M para soluções um pouco mais móveis. E, afinal, tudo isso se traduz, utilizando essas duas infraestruturas, aplicações de IoT, ou seja, soluções end-to-end com foco na redução de custo para aumento da produção e, principalmente, trazidas por empresas especializadas, né? Ou seja, empresas com foco no agronegócio, compõem hoje o nosso portfólio. As soluções que a gente começou a desenvolver foram baseadas num estudo bastante grande que fizemos, né? E dentro das demandas que a gente monitorou, nós fizemos dois grandes paralelos. A primeira era a quantidade da demanda e a segunda era a maturidade do serviço. E sobre isso, nós trabalhamos em 3 frentes estratégicas, né? A primeira, tratores conectados, a segunda, o monitoramento de campo e a terceira, o monitoramento de solo, né? Então, a gente começou a trabalhar em cima disso e focou a nossa primeira solução, as nossas primeiras soluções end-to-end, né? Primeiras soluções completas com essas empresas focadas no agro, destinadas a esses 3 pilares. E um dado importante, que eu acho importante a gente trazer aqui, é que, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, 51% dos agricultores demandam soluções para controlar os custos da produção. Ou seja, é um pouquinho do que a gente começou falando, né? Embora tenhamos um foco muito grande em crescimento, esse crescimento ele tem que ser cada vez mais sustentado por uma redução de custo nessa produção, mas principalmente uma eficiência na utilização de recursos, né? Sejam eles recursos naturais, recursos maquinários, enfim, uma utilização mais inteligente. Para fazer isso e conseguir colocar todo o portfólio, esse ecossistema para trabalhar, ao longo de 2018, nós montamos uma iniciativa pioneira no Brasil. Nós fomos a primeira empresa de telecomunicações a ter uma iniciativa como essa, com foco em trazer empresas que trabalhem com o agronegócio, startups principalmente, né? Então, nós reunimos juntos empresas como o braço de inovação da Telefônica, que é o Aira, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson, o Hub de Inovação Pulse da Raizen e a Exalctech, e montamos um programa chamado IoT Agro. Para quê? AgroIoT Lab, perdão. Para quê? Para conseguir selecionar startups que tivessem um foco no agronegócio e avaliar como essas soluções poderiam ser integradas ao nosso portfólio. Nós tivemos uma gama bastante grande de inscrições para esse programa, né? Nós tivemos mais de 50 startups inscritas. Ao final, chegamos a uma lista de 6 startups, das quais
decidimos integrar duas ao nosso portfólio. Essas duas startups, eu vou falar um pouco mais à frente sobre elas e quais são os serviços que nós já estamos prestando com eles, mas eu acho que as mensagens importantes aqui são, primeiro, nós estamos olhando empresas com esse foco, e a ideia é que essa parceria e esse programa ele seja renovado. Para quê? Para que a gente possa ter novas empresas cadastradas, novas empresas trazendo para a gente as inovações que eles estão trabalhando. O segundo é que, se vocês observarem, além da Vivo, que é referência no mercado brasileiro em telecomunicações, nós trouxemos outras instituições que são referentes em suas áreas. Para quê? Para que tenhamos sempre as melhores empresas trabalhando na avaliação de startups, né? E que entendam efetivamente do mercado de trabalho. Então, você tem a Exalc, que é uma referência mundial, você tem a Raizen, que é uma referência muito grande no setor agrícola brasileiro, e a Ericsson, que também é um parceiro da Vivo e é uma referência em tecnologia. E a ideia era entender e trazer as dores do campo para serem solucionadas através de inovação, né? E aqui, quando a gente olhava a seleção e, obviamente, a avaliação das startups, o principal foco era criar um ecossistema de soluções, ou seja, a gente conseguir levar, além da conectividade, que é um insumo básico, também soluções como hardware, como software, serviço, que enderecem o que o produto precisa na ponta. E o segundo é que essas startups fossem 100% focadas em agro. O que é bacana dizer também? Boa parte das inscrições que recebemos foram de startups brasileiras, né? Ou seja, além de ser uma iniciativa bastante inovadora, ela traz também empresas brasileiras que estão se desenvolvendo focadas no agronegócio. E eu acho que isso ajuda também muito ao desenvolvimento da nossa indústria, né? E é bacana ver que dessas startups também, muitas delas vieram de universidades, que, por sinal, têm um papel bastante importante no dia a dia da construção de empresas inovadoras brasileiras. Então, falando um pouco mais das empresas, né? Nós selecionamos duas empresas para compor o nosso portfólio de IoT para o agro, né? A primeira foi a Ativa Soluções, né? Que tem um portfólio bastante amplo, mas nós decidimos seguir com um portfólio de predição climática, né? Porque aqui, diferente do que pode se imaginar, não é somente um portfólio, não é uma estação meteorológica, esse produto ele é um hub de conexão entre os diferentes componentes do campo, mas como principal item, né, a gente tinha aqui decisões assertivas com reduções de perdas e economia de recursos naturais e energéticos. Ou seja, além de ser um hub de sensores no campo, ela traz, obviamente, benefícios bastante importantes. E o segundo foi a IoTag, né, que tem que traz para a gente aqui com conhecimento e nos ajuda a desenvolver o produto Vivo Maquinário Inteligente, né, que é agnóstico ao maquinário, ou seja, uma solução de monitoramento e telemetria de maquinário pesado agnóstico a fabricantes. Então, é uma solução, como eu comentei, multifabricante, que tem por fim a maior produtividade, com foco na redução de custos de combustível e manutenção. Então, além da conectividade, esses foram os primeiros dois produtos que nós trouxemos e lançamos agora no último mês de agosto, e já está disponível para os nossos clientes, e a gente entende que isso tem uma aderência bastante grande. E aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de cada solução para explicar quais são os benefícios percebidos pelos nossos clientes na ponta. Como eu comentei, o Vivo Clima Inteligente ele é um hub de sensores, né? E nós demonstramos na prática como isso acontece. A gente, há mais ou menos uns 6 ou 7 meses, na Fazenda Areão, né, vinculada ali à Exalc, nós fizemos a ligação da estação meteorológica com um lisímetro e com um pivô de irrigação. E com base nos dados que viessem da estação, a gente ativava ou não o pivô de irrigação. E isso, obviamente, traz uma decisão mais assertiva do momento da irrigação, muito eventualmente do momento da colheita, como é que está
como é que estão as condições climáticas de determinada região. E eu acho que isso é importante porque dá, inclusive, ao produtor um monitoramento da informação online do que está acontecendo ali no campo, né? Então, como alguns dos benefícios que traz a solução, a gente pode falar da identificação de precipitação de chuva, velocidade de direção de vento, radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar, obviamente, né? Umidade do solo, o nível de vazão de rios, lagos, canais e outros. E aqui acho que tem uma questão bastante relevante, que é a solução é modular, então nós temos uma estação meteorológica que pode ser modularizada, você pode ter mais ou menos componentes dependendo da solução que se deseja, mas o ponto principal aqui é que, por exemplo, existe uma câmera de precisão que consegue identificar o nível de vazão de rios e lagos, né? Ou seja, você pode entender se existe, através da né, uma precipitação de elevação de um rio ou não, né? A gente tem também pressão atmosférica, qualidade de ar e água. Então, aqui, como solução final, não é simplesmente uma estação meteorológica, ela de fato é um hub que habilita o sensoriamento efetivo no campo, podendo ser interconectados com outros componentes que compõem o dia a dia do produtor na lavoura. Com o Vivo Maquinário Inteligente, focou outro ponto importante, né? Eficiência operacional de máquinas pesadas no campo. E o principal discussão que tivemos desde o princípio era nós temos que ser agnóstico ao fabricante, porque a gente sabe que existe hoje uma segregação bastante grande entre os diferentes fabricantes que atuam no campo brasileiro com maquinário pesado, cada um com uma representatividade bastante importante. E a gente entendeu que, além disso, existem máquinas hoje que nascem conectadas, né? E a gente pode contribuir com elas também. Mas existe uma base legada que também precisa estar conectada, ela também precisa ser um hub de inovação. Então, nós desenvolvemos esse produto chamado Vivo Maquinário Inteligente, que é um dispositivo que vai ligado diretamente ao CAN bus da máquina e consegue pegar alguns dados bastante importantes, como, por exemplo, o consumo de combustível, rotação de motor, enfim, uma série de parâmetros, total, se não salvo o melhor juízo, são 146 parâmetros que a gente consegue identificar, e além disso, ele provê dentro da cabine do veículo um hotspot, ao que o próprio condutor, por exemplo, poderia utilizar uma conexão LTE-M com o dispositivo dele, ou para, por exemplo, utilizar o WhatsApp, para mandar e trocar alguma informação importante, onde quer que a máquina esteja. E aqui, esses parâmetros, é claro, para entender se a condução daquele veículo está correta, se ele está trabalhando em algum tipo de performance que não é adequada, ou se ele está trabalhando na performance adequada, qual é o melhor nível efetivo de trabalho daquela máquina, enfim, o consegue ter uma visão completa do ecossistema e principalmente tomar a decisão se ele tem que parar aquela máquina, se ela deve continuar ou se a utilização da mesma está de acordo com o previsto. Ou seja, a gente tem desse maquinário, não somente dos novos, mas principalmente dos legados, uma visão completa da atuação daquela máquina e principalmente da melhor forma de utilização do equipamento. E aqui eu trago uma visão da cadeia de valor do Vivo Agro, né? Então, como eu comentei, a conectividade, ela é o princípio de tudo, ela é a base de tudo. Porém, ela por si só, embora ela traga vantagens muito importantes que são percebidas pelos nossos clientes, existe a necessidade de um próximo passo. E a Vivo, ela é um desintermediador de tecnologias, ela quer ser um facilitador, né? Então, quando a gente leva a conectividade, automaticamente a gente traz esse portfólio composto principalmente de hardware, de software e serviço. E aqui eu dou uma visão rápida, se vocês observarem, né, nós temos aqui o device do maquinário inteligente, que é ligado hoje a uma plataforma que em tempo real consegue passar esses dados para o produtor, ele consegue monitorar em tempo real o que está acontecendo no dia a dia de utilização daquela máquina, né? E esse dado pode ser utilizado, por exemplo, em desktop, mas também em aplicativo de celular. Ou seja,
o dado é móvel, né? Ou seja, o produtor ele consegue utilizar esse dado e acessar esse dado aonde quer que ele esteja. O mesmo acontece aqui, por exemplo, com a solução do clima inteligente, né? Ou seja, 100% dos dados vão estar sempre na mão do produtor, né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos de telas da plataforma, mas é bacana a gente reforçar que tem uma entrada de um hardware, tem esse software que ele pode ser mobile ou pode ser via desktop, né? Mas principalmente a gente traz esses são gerados e apresenta ele para o produtor para que ele possa tomar as suas decisões no tempo necessário e passe para ele a inteligência do negócio. Ou seja, de frente com o cenário que está acontecendo, o que eu posso fazer, quais são as ações que eu tenho que tomar, que tipo de iniciativa devem acontecer. Então, recapitulando, a gente tem conectividade, que é a base de tudo, mas em cima da conectividade é necessário a gente trazer sempre soluções com hardware, software e serviço para que isso vire um ecossistema e o produtor possa tomar partido da melhor possível, utilizar de maneira mais eficiente o ecossistema que nós criamos. O mais bacana é que muitas vezes me perguntam, mas e o 5G? Né? O 5G ele vai agregar bastante nesse portfólio, mas com o 4G vivo hoje, nós endereçamos praticamente 100% das soluções de IoT existentes. Né? Obviamente que existe uma evolução natural, mas hoje, com a tecnologia que levamos para o agro, nós conseguimos habilitar 100% das soluções existentes. E aqui tem um pouco da nossa ambição, que é ter o mesmo volume de dispositivos conectados no campo e nas cidades. Eu diria até mais, né? Muito provavelmente a gente tem visto uma curva de adoção no campo muito forte. Pode ser que isso até inverta, né? Que a gente tenha mais dispositivos no campo do que na cidade, né? Quem sabe? É difícil, sabe? Eu acho que essa adoção ela tem sido cada vez mais forte, cada vez mais estruturadas, e a gente tem se preparado para isso, né? Tem se preparado para esse volume, para esse crescimento de dados. Independente do cenário tecnológico, a gente está, sim, bastante estruturado para suportar a demanda do agronegócio. Hoje, nós temos alguns clientes bastante relevantes dentro da nossa base, né? Clientes esses que têm começado a utilizar as soluções da Vivo para o agronegócio e têm gostado bastante, mas eu garanto para vocês que o portfólio nosso ele tem crescido cada vez mais, ele é um portfólio que visa endereçar os estudos que fizemos junto aos produtores, junto aos clientes, e ele tem toda a base para começar a alavancar e tornar a sua produção mais eficiente, mais sustentável, mas principalmente que permita ao produtor tomar decisões mais inteligentes, né? Com base em dados, com base em informação em tempo real, né? Diretamente do campo. Então, a gente quer ser um desintermediador de tecnologia, um facilitador e ajudar o produtor, principalmente a digitalizar o campo. Outro ponto importante que é bacana a gente ressaltar é que não são somente os grandes produtores. Nós temos trabalhado muito fortemente com associações para endereçar o pequeno e médio produtor. E isso tem se tornado bastante frutífero, porque a gente tem visto uma adoção bastante grande, né, de pequenos e médios produtores com as tecnologias que a Viva Empresa tem levado para o agro. A gente fica, obviamente, bastante à disposição para explorar ainda mais esse portfólio. Eu tenho aqui alguns contatos onde vocês podem encontrar um pouco mais de informação sobre tudo isso que eu falei, né? Porque a gente não tem um tempo tão extenso aqui, mas vocês podem entrar em contato através dos canais comerciais, né? Digital.br. No blog vivomeunegócio.com.br a gente compartilha bastante informação de IoT e de tecnologia no geral, e também no site vivo.com.br /Vivo Empresas, onde a gente tem todo o portfólio de tecnologias que a Vivo disponibiliza para os seus clientes. E, obviamente, através de outros contatos, como, por exemplo, o nosso telefone. Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho da estratégia, um pouquinho do portfólio que nós temos, e fico aberto aí a responder as eventuais perguntas que tenhamos recebido. Diego, muito obrigado pela sua participação. Desculpe o início aqui,
tem a questão humana, né? Quando a gente fala tecnologia, sempre tem a questão humana. Estava com meu fone de ouvido, já tinha acabado a bateria, então fiquei meio falando sozinha aqui. Muito obrigada. Eu tenho só uma dúvida. Esses dois produtos de serviço que você falou que vocês lançaram agora em agosto, muito legal, né? Porque já, como você falou, um passo a mais, né? Além da conectividade, mas vocês conseguem comercializar no Brasil inteiro ou está focado em alguma região inicialmente ou não? Ou qualquer Assim, produtor pode comprar agora de vocês já esse mas serviço? o foco aqui, Miriam, especialmente no maquinário inteligente e no clima inteligente, que são comercializados no Brasil inteiro, né? Então, a Uhum. Vivo hoje tem uma capilaridade de distribuição dos serviços digitais para o Brasil inteiro, então não existem barreiras territoriais para isso, então Aham. a gente atende Aham. literalmente do airport ao Chuí. Mas além do maquinário inteligente e do clima inteligente, existem outras soluções agregadas que os clientes Aham. começam a usufruir também. Então, eu te dou um exemplo simples. Certo. Tem um cliente nosso agora que ele comprou toda a parte de cobertura. Ele está com os dois serviços, tanto maquinária inteligente como clima inteligente, mas também já passou a fazer uso dos nossos serviços de Big Data. Ou seja, Entendi. ele quer transformar todos os dados gerados por esses serviços em Uhum. um grande data lake e passar a utilizar esses dados de maneira eficiente, tomar decisões Uhum. com esses dados. Além disso, existe um serviço adicional que ele contratou, que foi uma das nossas plataformas de cloud. Então, se você Uhum. observar, dentro de um único ponto de contato, né, no conceito chamado de one-stop shop, o cliente consegue ter acesso a diversos serviços que podem Uhum. contribuir diretamente no dia a dia dele. Agora, o mais interessante, e eu comentei um pouco sobre os nossos especialistas, tem uma questão bastante relevante. Quando a gente vai até um cliente, falar um pouco sobre o mundo digital, como é algo muito novo, a gente tenta dar uma abordagem geral, mas sempre olhando a realidade daquele cliente, né? O que Uhum. acontece na realidade dele, e nessa conversa a gente começa a elencar alguns pontos que podem ser os primordiais a serem tratados. Mas nós tentamos sempre criar um roadmap para que o cliente entenda que tipo de soluções ele pode adotar e, principalmente, quais são os benefícios agregados que essas soluções trazem para ele. Ou seja, com uma visão muito clara de retorno sobre o investimento. Ou seja, Uhum. se eu aplicar efetivamente o investimento para contratar essa solução, qual é o tipo de retorno que eu tenho? Quanto eu ganho em eficiência, quanto eu ganho em automação, quanto eu ganho, enfim, na criação de um ecossistema que me permita ter uma produção maior e mais efetiva. Eu acho que isso é um Ok. pouquinho do que a gente tem tentado tratar. Legal. Assim, de manhã eu vi também, por exemplo, o cara da Coplacana, né, o Luiz, ele falou um pouco isso, né, que o produtor rural põe na ponta do lápis você ter resultado a hora de criar tecnologia, porque ele não tem muita folga para ter custo, né? Então, essa questão toda para ele é muito importante, né? Até Diego, porque, muito no obrigado para final, você. Já estamos caminhando, estamos encerrando hoje. Agradeço muito, gostei muito. Eu sempre achei muito legal essas soluções de vocês e certamente vão ter mais por aí, já que vocês já estão chamando novas startups para criar coisa nova, né? Muito obrigada e agradeço a todos vocês que ficaram nos assistindo até agora. Chamo para amanhã. Amanhã nós vamos ter a nossa quinta live de manhã que vai discutir agricultura 4.0 com o moderador vai ser o Diel Rota, ele é gestor da Extracta Consultoria. E depois nós vamos ter um talk show com o diretor da Ericsson, e depois vamos ter uma discussão sobre expansão da banda larga com os provedores regionais de internet. À tarde também vamos trazer o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, no período da tarde, para ele explicar um pouquinho esse negócio aí de white space, de uma nova ocupação de frequência aí para o campo que a Anatel está inventando. Então temos muita coisa para ver ainda. Muito obrigada a vocês e até amanhã. A gente está aqui de novo às 9h30 amanhã. Obrigadão, gente. Um abraço. Até mais. Obrigada, Diego. Tchau, tchau. obrigado, tchau, foi um prazer.